Bem-vindo ao Seguindo o Medo. Ajuste o volume e apague as luzes. Porque agora você vai ouvir o aluno do último corredor. O Colégio Estadual Monte Verde era um prédio antigo, de muros altos e janelas de ferro, erguido há mais de 50 anos no interior de Minas Gerais. A tinta bege das paredes já descascava em várias partes, revelando camadas antigas de história e abandono. Às 6h40 da manhã, o corredor principal ficava tomado pelo som de passos apressados, risadas e mochilas batendo umas nas outras. Mas havia um lugar que ninguém gostava de passar. O último corredor do terceiro andar, onde ficavam as salas mais antigas. Ali, a luz do sol entrava fraca pelas janelas empoeiradas, e o cheiro era de madeira velha e giz úmido. Era lá que a professora Dona Efigênia, de História, dava suas aulas. Dona Efigênia era o tipo de professora que todos evitavam. Magra, de coque apertado e voz cortante, parecia se alimentar da disciplina rígida que impunha. Silêncio! Gritava com frequência, batendo a régua na mesa. Os alunos a temiam mais do que respeitavam. Diziam que, quando ela andava, o som dos saltos ecoava pelo corredor como um aviso de perigo. Naquela turma, havia um aluno diferente dos outros, Lucas Andrade, 15 anos, pálido, de olhar baixo e quase nunca sorridente. Sentava sempre no fundo da sala, junto à janela, onde o vento frio batia o tempo todo. Ninguém sabia muito sobre ele. Os colegas diziam que Lucas morava sozinho com a avó e que o pai havia desaparecido há anos. Dona Efigênia implicava com ele mais do que com qualquer outro. Andrade, de novo olhando pro nada. Escreva, dizia, batendo o giz na mesa. Lucas apenas assentia, sem contestar. Às vezes, parecia nem ouvir. Nos últimos meses, coisas estranhas começaram a acontecer na escola. Portas que se trancavam sozinhas, luzes piscando nos corredores, e, certa vez, uma funcionária jurou ter ouvido uma criança chorando na sala 303, a mesma de Lucas. A diretora Helena Vasconcelos, uma mulher de 45 anos, elegante, racional e muito observadora, não acreditava em superstições. Era conhecida por sua calma e inteligência. Quando começaram os boatos, ela tentou manter a ordem. O colégio é antigo, as fiações são velhas, dizia, tentando acalmar a equipe. Mas algo em Lucas a intrigava. Certa manhã, Dona Efigênia invadiu a sala da diretoria, visivelmente irritada. Helena, esse garoto me dá arrepios. Ele fica desenhando símbolos estranhos nos cadernos. Ontem, quando apaguei o quadro, encontrei palavras escritas em carvão. O que estava escrito? Perguntou Helena, séria. Ele quer sair. Respondeu Efigênia, o rosto empalidecendo. A diretora decidiu conversar com o aluno. Chamou Lucas à sua sala. Ele entrou devagar, sem levantar o olhar. Lucas, está tudo bem? Tenho recebido relatos de que você tem se comportado de maneira estranha, disse Helena, tentando soar acolhedora. O garoto demorou alguns segundos para responder. Eu não escrevi aquilo no quadro, professora. Ele levantou os olhos verdes, que pareciam refletir algo distante. Às vezes ele escreve quando eu durmo. Helena franziu o senho. Ele quem, Lucas? O homem da janela. Respondeu, com a voz tão baixa que ela quase não ouviu. Naquela noite, a diretora não conseguiu dormir. No dia seguinte, decidiu investigar discretamente. Entrou na sala 303 após o fim das aulas. A luz do entardecer entrava fraca, pintando o chão de tons dourados e sombrios. Ao se aproximar da mesa de Lucas, viu desenhos feitos a lápis, rostos distorcidos, olhos sem pupilas, e uma figura alta, de braços longos, sempre parada junto à janela. Ao virar o caderno, encontrou uma anotação. Ele está preso aqui. A professora o acordou. Um arrepio percorreu sua espinha. No dia seguinte, chamou Dona Efigênia para conversar. Você percebeu algo diferente antes de tudo isso começar? Perguntou. A mulher bufou, cruzando os braços. Só que esse menino tem problemas. Desde que trocou de turno e veio para minha turma, a sala parece pesada. Às vezes sinto o ar frio, mesmo com tudo fechado. Helena decidiu pedir à equipe de manutenção para verificar a sala. Um dos zeladores, seu Armando, foi até lá à tarde. Quando voltou, estava pálido. Dona Helena,
Tem uma porta trancada atrás do armário grande. Parece que ninguém mexe lá há décadas. Helena mandou retirar o armário. Atrás dele, uma porta estreita e enferrujada apareceu, quase fundida à parede. O trinco estava coberto de poeira e teias de aranha. Quando conseguiram abrir, o cheiro de mofo e ferrugem tomou o ar. Dentro, havia um pequeno depósito, com caixas velhas, carteiras quebradas e um quadro antigo, coberto por um pano. Ao puxá-lo, Helena quase deixou cair. Era o retrato de um homem, alto, pálido, de olhos muito claros, idêntico ao que Lucas desenhava. A placa na moldura dizia: Professor Álvaro de Andrade, 1957. O mesmo sobrenome de Lucas. Naquela noite, Helena levou o quadro para a diretoria, mas mal conseguiu dormir. No dia seguinte, Lucas não apareceu na aula. Dona Efigênia, irritada, reclamava que o menino devia estar fazendo drama. À tarde, o segurança encontrou o portão dos fundos aberto e uma marca escura no chão, como fuligem. A diretora ligou para a casa do aluno, mas a avó atendeu confusa. Lucas. Ele saiu para a escola, como sempre, e então, após um silêncio, Dona Helena, o senhor Álvaro era meu marido. Ele morreu há muitos anos, queimado dentro da escola, quando ela ainda era do Instituto Municipal. Helena gelou. Como assim? Dizem que ele ficou trancado numa sala durante o incêndio. Disseram que ele tentou salvar os alunos, mas nunca encontraram o corpo. Naquela noite, Helena voltou à escola sozinha. Queria ver novamente a sala 303. O corredor estava deserto, iluminado apenas pelas lâmpadas fracas. O som do vento ecoava pelos vidros. Quando empurrou a porta da sala, um frio intenso a envolveu. O quadro que ela havia levado à diretoria estava lá de novo, pendurado na parede. Helena parou a porta, o coração disparado. Tinha certeza de que trancara aquele retrato em sua sala. A luz piscava, lançando sombras no rosto do homem do quadro. Parecia observá-la. No chão, folhas espalhadas, rabiscos e símbolos. Em uma delas, uma frase em letra trêmula. Ele queria ser ouvido. Os passos ecoaram no corredor. Helena se virou. Ninguém. Ela tentou manter a calma, pegou os papéis e saiu da sala. Em casa, analisou tudo. Entre as folhas recentes, havia uma antiga, amarelada, com uma caligrafia diferente. Assinada por Álvaro de Andrade, datada de 1957. Aluno demonstra traços de isolamento, fala sobre vozes e presenças. Aconselho transferência imediata. Helena olhou para o espelho e, por um breve instante, viu atrás de si a silhueta de um homem à janela. Virou-se. Nada. No dia seguinte, foi até Efigênia. O que você sabe sobre o incêndio de 1957? Perguntou. Efigênia empalideceu. Só histórias antigas. Um professor morreu, tentando salvar os alunos. Helena pousou o retrato na mesa. O nome dele era Álvaro de Andrade. Efigênia ficou imóvel. O mesmo sobrenome do garoto. Dias depois, a escola parecia voltar ao normal. Mas Lucas nunca mais apareceu. Diziam que fora morar com parentes, longe dali. Mesmo assim, Helena sentia algo diferente na escola, como se o ar, no último corredor, fosse mais gelado do que em qualquer outro lugar. Um dia, ao visitar a sala 303 antes da reforma, notou algo novo na parede. Em letras pequenas, quase apagadas, alguém havia escrito: Ele só queria continuar ensinando. Helena respirou fundo, pronta para ignorar. Mas, quando olhou para o chão, viu o quadro caído, com o vidro rachado. Abaixou-se para recolher. E então, no reflexo quebrado, viu, por um instante, a figura de um homem, parado atrás dela. Virou-se rápido. Nada. Somente o vento frio, passando pelas janelas antigas. Saiu, trancando a sala. Mas, antes de descer as escadas, olhou uma última vez para trás. O quadro estava pendurado novamente, e, no reflexo do vidro, um leve sorriso parecia surgir no rosto do professor. Se você chegou até aqui, o medo já te encontrou. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias, e compartilhar este vídeo com quem ousar seguir o medo junto com você. Porque lembre-se, quando o medo falar mais alto, esteja pronto para ouvir.